Olá, nós somos no nono ano e estamos aqui apresentando o Umbrella Cast. Hoje a gente está com esses dois, por favor, se presente. Então, meu nome é Henrique, eu jogo xadrez, eu já fui campeão brasileiro de xadrez de categoria, campeão brasileiro escolar, eu já fui campeão pan-americano de categoria, abaixo de 2.000 de rating feed, e já fui campeão paranense universitário também. E você? Meu nome é Ellen, eu tenho 25 anos, eu jogo xadrez também, já fui campeã brasileira de categorias, já fui vice-campeã brasileira feminina, sou treinadora de xadrez também, já representei o Brasil em alguns mundiais e também nas Olimpíadas, e já fui campeã paranaense de xadrez também, feminina. Com quantos anos começou a jogar? Quantos anos você começaram a jogar? Eu comecei com 6 anos de idade na escola, então já faz um bom tempo aí Nossa. que eu jogo. É a idade da minha prima. Então eu comecei, aprendi na escola, ninguém na minha família jogava, e aí tinha um professor que a escola disponibilizava aulas extras, assim, aí meus pais me inscreveram, e aí comecei a jogar, gostei, jogo até hoje. Eu Legal. aprendi com 4 anos, vendo minha tia jogar no computador, e eu comecei a disputar torneios com 6 para 7 anos. Novinho. Quanta coisa. E por semana, quanto tempo vocês treinam mais ou menos pra, tipo, um campeonato? Assim? Quanto tempo vocês treinam por semana pra não desaprender a jogar? Em geral, assim, eu acho que agora como, né, eu tenho a rotina bem atarefada, dá pra dizer que eu treino mais ou menos 1 hora por dia, assim. Mas como eu sou professora também, eu fico constantemente vendo conteúdo de xadrez. Então, eu fico o dia inteiro, pelo menos, consumindo, em algum nível, Alguma conteúdo de coisa. xadrez. Mas treinar, assim, rendimento, pelo menos 1 hora por dia. Eu agora, como a gente está mais próximo de competições importantes, eu estou tentando treinar umas 15 horas por semana, Uhum. que não é o ideal da maioria do alto nível do Brasil, mas é o que eu consigo fazer hoje em dia. É bastantinho, 15 horas por semana, É. 1 hora por dia, bastantinho. Qual a sensação de disputar o campeonato? Ó, então, no seu caso, qual a sensação de disputar as Olimpíadas? Né? Nossa, na verdade... Que, assim, Pode falar, desculpa. não, que é, né, um campeonato mundial, Legal. né, muita gente. Então, na verdade tem campeonatos e campeonatos, né? Tem alguns que a gente participa mais por diversão, tem alguns que a gente tem uma cobrança maior própria e também, às vezes, quem patrocina a gente, é da Bolsa Atleta, né? Mas as Olimpíadas, na verdade, foi um campeonato que eu joguei quase que sem peso, assim, eu tava muito aproveitando o evento, porque lá Tranquilo. estavam todos os melhores jogadores do mundo, assim, do masculino e do feminino. E por ser um torneio por equipes também é bem descontraído, porque aí você tem aquele espírito de coletividade. O xadrez é um esporte muito individual, né? A gente participa de campeonatos muitas vezes só pelo nosso próprio desempenho. Mas por equipe é bem legal, e representar o Brasil, assim, pra mim foi ótimo. Eu tava tietando todo mundo lá, os melhores do mundo, tirando foto, então foi bem divertido. E no seu caso, todos os campeonatos que você falou, que você competiu, como é que foi a situação? Foi leve Eu assim acho também ou foi que mais? eu acho que existem campeonatos e campeonatos, igual ela falou, assim, quanto mais importante o campeonato, eu acho que varia muito de qual é a tua ambição no campeonato. Se você tem, assim, uma chance de ganhar, a tua cobrança é maior. Se você já vai para um torneio que você só vai para fazer o máximo que você pode, você já consegue aproveitar mais, ter um prazer maior de estar ali, naquele ambiente, assim, jogando com pessoas de alto nível. Então é mais uma coisa mais tranquila assim pra vocês. Depende do Depende torneio. do torneio. E tem alguma preparação específica para os campeonatos? Tipo, igual ele falou, ele tá treinando 15 horas por semana. Tem alguma preparação específica que é diferente do resto do ano? Tem. Quer falar? Você se prepara Pode até mais ser. do que eu, né? Na verdade, assim, a gente tenta fazer uma preparação das aberturas, né? Que é, assim, uma parte mais decoreba, dá para se dizer, mas você tem que entender os padrões e assim, mas você tem que estar com isso mais na ponta da língua para chegar ao torneio. E o que a gente tenta fazer bastante é resolver problemas de xadrez para dar aquela desenferrujada no cérebro para a hora que chegar no torneio já tá com ele tinindo para trabalhar o processamento no Aí, máximo que dá para fazer, assim. Então é focar mais nisso, assim, não tentar aprender conteúdo novo,
mas conseguir deixar o que você já sabe tinindo. Sim. E a gente também estuda os adversários para alguns campeonatos. Então, hoje em dia no xadrez a gente tem na internet muitos dados sobre quem a gente vai enfrentar. E aí a gente estuda esse perfil mesmo, né? Na verdade, em vários esportes isso é feito, né? A gente consegue analisar as partidas e ver um padrão. Ah, a pessoa geralmente começa jogando tal e tal coisa. Você não vai necessariamente ganhar da pessoa por ter estudado ela bem, mas você vai pro jogo mais preparado e mais confortável. Ter, tipo uma Você vantagem, assim. Isso. E com o crescimento do xadrez online também, a gente tem muita informação na internet, né? Então a gente consegue resgatar muita coisa dos nossos adversários dentro de banco de dados que existem nos programas de xadrez. Então isso Então, é bem legal. Fica mais fácil de estudar o adversário. Sim. A gente Só fica que mais fica- vulnerável também, né? É, exatamente. Fica mais fácil do adversário estudar a gente É também, uma né? troca, assim. É uma troca. Ó, então vocês estão aqui que se sacam no xadrez. Você nas Olimpíadas, você nacionalmente. Vocês acham que foi um fruto da prática ou vocês cresceram com um dom, assim, vamos dizer? Ah, acho que dom não. Foi Na prática? verdade, assim, eu acho que tem pessoas que realmente têm um talento maior pro xadrez, mas, assim como qualquer outro esporte, nada bate a dedicação, né, e o desenvolvimento das habilidades. Então, pelo menos pela minha experiência pessoal, eu fui uma pessoa muito privilegiada porque eu aprendi a jogar xadrez com um treinador muito bom. Assim, aconteceu que ele dava aula na minha escola, especificamente, e ele treinava também o pessoal da prefeitura da cidade que eu nasci, em Santa Catarina. E eu sei que tem pessoas, às vezes, que não têm essa chance, né, de começar assim, começam sozinhas, estudando, enfim. Então, acho que tem a questão do incentivo, tem a questão do estudo, tem a questão de você ter como arcar, participar de competições, que também é algo custoso, né, financeiramente. Tem questão do apoio da família, né. Mas eu acho que a gente consegue ver, assim, geralmente nas competições, tipos de jogadores e tem alguns mais talentosos que os outros. Isso acontece bastante, né? Então, um exemplo assim que eu vejo até hoje em dia tem crescido uma modalidade que é xadrez Fischer, que na verdade eles embaralham as peças e aí começam a jogar entre si, assim, os melhores do mundo fazem bastante isso. E aí, nesse tipo de xadrez, você consegue ver muito quem tem talento e quem estudou a vida inteira e passou. Porque não existe teoria nesse caso, né? Tipo, as peças estão todas embaralhadas. Então, sim, nesse sentido, tem algumas pessoas que sobressaem, mas tem que estudar, não tem jeito. Eu acho que fica claro, assim, que existe uma predisposição a aprender o xadrez, mas, assim, é difícil entender se essa predisposição vem da pessoa que tem mais interesse em aprender ou se é realmente, assim, um dom natural que te deixa muito diferente dos outros, assim. É difícil saber de onde que vem para onde, assim. É mais um sentimento, assim. Tipo, Quem tem mais interesse costuma gostar mais de ficar horas estudando, né? Então, acaba favorecendo. Então Favorecendo. foi mais prático para vocês dois. Certo. Quem é a maior inspiração de vocês? Algum xadrista específico? Pode falar você. Eu, como jogadora mulher, minha maior inspiração é a Judith Polgar, que é campeã mundial de xadrez e, na verdade, ela é a melhor da história, né? Já chegou no top 10 absoluto, então, para mim é uma mulher que venceu muitas barreiras do preconceito no xadrez e ela joga muito, muito bem, assim, é bem legal analisar as partidas dela. Na verdade, ela geralmente é unânime, assim, ela é a maior inspiração para todas as enxadristas mulheres, né? Se for perguntado, assim. Então, acho que ela é uma delas, com certeza. Eu acho que eu não tenho nenhum enxadrista específico, assim. Eu acho que tem vários que me inspiram em pequenas coisas, assim, sabe? A Judite mesmo, acho que ela quebrou barreiras. Tem alguns enxadristas nacionalmente que me inspiram da forma como eles aproveitam o esporte. Tem enxadristas campeões mundiais como o Mikhail Tal, que eles me fazem ver o xadrez de uma forma mais leve, de uma forma mais como se fosse uma brincadeira, assim, sabe? Então não consigo pensar em ninguém específico, mas um pouco de cada campeão mundial vem pra gente, assim, sabe? E com relação às partidas de xadrez campeonatos, como ele disse, você começou a competir com 6 anos. Você sente alguma diferença da sua maturidade daquela época para até hoje? O jeito de jogar, assim, mudou muito?
Muito, 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 muito. Inclusive, quando eu tinha a faixa de 12 anos de idade, eu era assim um talento nacionalmente e eu senti uma pressão e um nervosismo muito grande, assim. Uhum, Então isso me atrapalhou muito e eu acabei deixando o xadrez de lado nessa época. uhum, Eu nunca larguei o xadrez plenamente, eu continuei jogando campeonatos esporadicamente, mas eu deixei daquela forma competitiva de uhum, estudo, deixei de lado e eu retornei com isso no começo da pandemia. Então hoje eu sinto que eu ainda sofro com o nervosismo, com a cobrança, mas é outra maneira de lidar com isso, assim, uhum, sabe? Do que eu tinha na época que eu me faltava maturidade para lidar com isso. uhum. E você? Ah, eu também, com certeza, né? Uhum, Na verdade, quando eu era criança, eu pensava mais nos meus resultados a nível estadual, regional. Quando eu jogava um campeonato brasileiro, para mim já era algo incrível, uhum, assim, só de estar participando, né? E aí, principalmente nos últimos 5, 10 anos, aí dá para colocar, que eu comecei a me destacar mais no cenário nacional, parece que teve que virar uma chavinha, assim, para uhum, eu falar, opa, agora é minha obrigação ganhar de certas pessoas, eu sou a pessoa que todo mundo quer bater e ganhar. uhum, Então, você tem que lidar com a frustração de formas diferentes, você tem que lidar com cobrança, né, autocobrança, uhum, responsabilidade, e querendo ou não, quando você tá nesse posto assim de ser favorita, parece que você não pode estar cansado no dia, você tem que estar sempre rendendo o máximo, porque se alguém te pegar num dia ruim, te ganha, né? E pode uhum, acabar estragando a tua performance em um campeonato. Então, é uma cobrança maior, inclusive eu trabalho isso em terapia e eu uhum. tento equilibrar assim as emoções, né? Porque se não for trabalhado isso, realmente Acho que você afeta até perde um muito. pouco da alegria de jogar, sabe? É Uhum. muita pressão mesmo. As emoções atrapalham muito, né? No É, sentido, tipo, se às tiver meio vezes sim. desestabilizado. Eu acho que o xadrez, inclusive, é um esporte que talvez eu esteja falando besteira, mas assim parece, pelo menos na nossa vivência, que esses fatores externos atrapalham mais na hora do campeonato. Assim, você tem Uhum, u- uma variação maior de performance dos atletas dependendo de vários fatores externos que assim influenciam muito de um campeonato para outro. uhum, Então, assim, por exemplo, o número um do mundo hoje, que é o Magnus Carlsen, ele é extremamente unânime porque ele consegue manter um nível absurdo em todas as competições. uhum, Mas durante a história, dificilmente isso acontece, assim, alguém que seja unânime, que ganhe todas as competições, justamente por causa disso. uhum, Porque às vezes você está com um problema na família, às vezes você não está conseguindo dormir bem, não está se alimentando bem, e todos esses fatores acabam atrapalham. atrapalhando na competição. Uhum. É... Vocês têm algum tipo de patrocínio ou parte da família ou de vocês? Ou é de vocês esse investimento? Eu recebo Bolsa Atleta de alguns lugares Uhum, é, que eu participo de competições. Então, na verdade, geralmente a gente tem em São Paulo, Paraná e Santa Catarina, os principais estados, que uhum, tem os jogos abertos. Então, em São Paulo e Santa Catarina são os mais fortes, assim, em questão de contratação. E aí tem várias cidades diferentes que oferecem uhum, Bolsa Atleta. A gente se inscreve em programas com edital e tudo, e aí eu recebo em Santa Catarina, eu jogo pela cidade de Rio do Sul, no Paraná eu jogo por Maringá, e em São Paulo por Pindamonhangaba. Aí isso ajuda a complementar a minha renda, assim. Então eu uhum, tenho essa Bolsa Atleta dessas três cidades. E aí também, claro, a gente acaba também juntando às vezes premiações de torneios, né? uhum, Para jogar, apesar de que as premiações de torneio de xadrez às vezes não compensam financeiramente em relação à viagem, aos custos que você tem para uhum, jogar o torneio. Mas esse incentivo é bem importante. E também, enfim, na época que eu jogava a nível escolar, você também, a gente ganhou bolsas do governo federal por performance nos jogos escolares brasileiros, né? uhum, Então, assim, a gente consegue alguns incentivos. Sinceramente, não é muito. Os atletas, em geral, não só de xadrez, deveriam ser mais valorizados, né? E aí o xadrez, por não ser um esporte olímpico, ele também acaba ficando um pouco em muito segundo alto. plano, né? Mas dá para conseguir sim, e ajuda bastante. Eu Muito, também, muito bom. eu jogo por São Bento do Sul, em Santa Catarina, e Pindamonhangaba, em São Paulo. Então eu tenho essa Bolsa Atleta, como ela falou, a gente já recebeu do programa Bolsa Atleta do governo federal também.
mas isso faz bastante tempo, pelo menos para mim, assim, eu recebi em 2010, então já faz muitos e muitos anos. E quando eu era pequeno, assim, e competia nacionalmente, eu tive muito suporte da minha família, assim, meu pai e minha mãe pegavam o carro e me levavam pelo Brasil para jogar, eles fizeram muito por mim, assim, então patrocínio de empresas, assim, a gente sabe que existe em alguns casos no xadrez, mas normalmente o que a gente vê mais é o patrocínio mesmo, assim, sabe? Uhum. São os pais investindo nos filhos para ir jogar os campeonatos. Mais um patrocínio. E tem alguma coisa, tem algum objetivo que vocês ainda almejam atingir, assim? Alguma coisa pra chegar em outro nível, alguma coisa assim? Não, sempre tem, No né? Por isso que a xadrez. gente tá aí. E o que seria? Quer falar primeiro? Pode ser, então, nós dois somos mestres nacionais, né? Uhum. Isso é dado pela Confederação Brasileira de Xadrez. Eu sonho, pelo menos agora, é um sonho que eu tenho em me tornar mestre da Federação Internacional, Uhum. que seria um próximo passo. E um sonho muito grande que eu tenho também é me tornar campeão paranaense absoluto, porque assim, eu já fui campeão paranaense de escolar, de diversas categorias, universitário, mas eu nunca fui o absoluto que a gente chama, que é onde todo mundo adulto, pode né? jogar, né? Uhum. Então esse é um sonho que eu tenho. Essa semana, inclusive, quinta-feira, feriado, começa o Campeonato Paranaense, que vai ser aqui em Uhum. Curitiba. Então, assim, vai ser um torneio fortíssimo. Eu não acho que eu sou favorito para ganhar, mas existe alguma chance e Consegue. a gente está trabalhando para tentar fazer alguma coisa lá, assim. Mas, então é um sonho que eu tenho, assim. A gente tá torcendo por você. Obrigado, obrigado. Ah, eu acho que meu sonho é ser campeã brasileira feminina. Eu já bati na trave sendo vice-campeã, mas na verdade, como eu falei, assim, xadrez é um esporte bem competitivo. A gente está falando bastante sobre essas oscilações, então, na verdade, o xadrez feminino é muito parelho, assim, tem uma briga boa entre as jogadoras, sabe? Então, ao mesmo tempo que eu fui vice-campeã em um ano e outro ano eu fiquei em 10º lugar, assim, é bem competitivo mesmo. Então, eu ainda quero ser campeã brasileira feminina e acho que participar de mais Olimpíadas também é um sonho. Eu gostei muito de participar, mas eu gostaria de participar com maior frequência. E o que vocês diriam para algum iniciante que tem interesse no xadrez, de, né, seguir um caminho parecido com o de vocês? O que vocês diriam? Eu acho que. Quer falar primeiro? Não, pode falar. Eu acho que tentar ver a beleza no xadrez, tentar não se cobrar muito e tentar entender que xadrez é uma coisa que você dificilmente vai ter controle pela quantidade de ramificação de jogadas que você vai aprender, que você vai ter de possibilidades num jogo. É extremamente difícil que você consiga ter o controle do jogo. Assim, muitos autores de xadrez falam que você tem que sempre lembrar que você está jogando com outra pessoa. Então você tem controle de metade do jogo só. Teoricamente. E teoricamente, Às vezes sim, menos. sim, às vezes menos que isso, exatamente. Mas então você saber disso desde o começo, eu acho que ajuda a criar uma maturidade para levar melhor essa carreira enxadrística, assim. Faz sentido. Eu vejo o xadrez como algo produtivo, assim, não só pensando a nível competitivo, mas é um esporte que traz muitas habilidades, assim, ele desenvolve paciência, raciocínio lógico, enfim, né, concentração. Então, assim, eu já acompanhei muitas pessoas que não chegaram a nível competitivo e às vezes elas nem querem. Então, elas gostam de ter isso como hobby, como algo que elas podem jogar no fim de semana, e mesmo assim elas querem evoluir dentro daquilo. Então, inclusive, vários alunos meus são nesse sentido. E eu acho que essa é uma forma legal de encarar o xadrez, que nem o Ike falou, de forma leve, descontraída. E, sinceramente, assim, as pessoas que eu mais gosto de ver, assim, a nível competitivo, são aquelas pessoas que, perdendo ou ganhando, elas estão sempre ali querendo jogar xadrez, no final das contas, sabe? Nunca Então, desisto. elas não estão lá pelo resultado, necessariamente. Então, a gente tem que saber lidar, né, com derrotas, com vitórias e com frustrações. E eu acho que o xadrez, assim como todos os esportes, ensina isso, né? Então, acho que se alguém quiser realmente
dar continuidade para o xadrez, tiver interesse. A gente tem muito material hoje em dia para estudar na internet, tem vídeos, tem tutorial no YouTube, tem aulas particulares, tem canais que você consegue acompanhar os top jogadores jogando, né? Isso quando a gente era criança não tinha. Você tinha, né? A gente tinha internet bem, assim, tava começando. E aí você olhava nos livros o nome do pessoal, assim, você nem imaginava o rosto deles, né? Hoje em dia você consegue acompanhar, você consegue ver entrevistas, ver como eles treinam, enfim. Então, isso eu acho que dá uma motivação legal. E também democratiza o conhecimento. Então, hoje em dia é mais fácil estudar xadrez, assim. Eu acho que, claro, eu acho que não depende tudo do esforço da pessoa, tem que ter muita ajuda, muito auxílio, mas hoje em dia é muito mais fácil você conseguir, por mérito próprio, algumas coisas, né? De resultado, de treinos. Então, se a pessoa quer, sim, se esforçar e conseguir uma carreira nisso, é possível. É bem possível. Isso, muito obrigado. Obrigado a Vocês Obrigada a terem vocês. vindo. vocês pelo convite. Agora a gente tá com o João e com o Murilo. Meu nome é Luma. Podem se apresentar. Eu sou o João, eu tenho 11 anos e é isso. E eu sou Murilo e tenho 11 anos também. Então, João, quantos anos você começou a jogar? Eu comecei com 5 anos, em 2019. E você, Eu Murilo? comecei com 6 no finalzinho de 2020. Bem novo. Quanto tempo treina por semana? Vocês treinam por semana? Eu treino normalmente entre 2 horas, 3 horas, assim. E daí domingo eu dou uma descansada. Eu treino tipo 2 horas mesmo por semana. Todos os dias? Ou você pouco. descansa algum dia? Eu descanso no domingo, sabe? E qual que é a sensação de disputar o campeonato pra vocês? Bom, tipo, antes de chegar no campeonato eu fico um pouco nervoso, mas depois fica mais normal mesmo a sensação, tipo, como se eu estivesse só jogando uma partida. Eu também. Na primeira partida, assim, fica um pouquinho mais nervoso. Mas depois Depois fica tranquilo. uma partida. E existe alguma diferença de quando vocês participam de alguma pequena Olimpíada, assim, Olimpíada, vamos dizer assim, uma competição um pouquinho maior para uma competição um pouquinho menor? Tem uma diferença do nível da competição? Tipo, tem um pouco. Às vezes, tipo, tem as mesmas pessoas, mas normalmente o nível é um pouco maior. Sim. Normalmente o nível é um pouquinho maior depende do campeonato, né? Tipo, se for um campeonato estadual, se for um campeonato sul-americano, dá um nervosismo maior, né? E tem um nível de campeonato maior, assim. Tem alguma preparação específica para os campeonatos? Um estudo de jogadas? Como funciona? Bom, tipo, normalmente quando eu tô indo pro campeonato, eu, tipo, dou uma treinada em lance de final de partida ou abertura. Eu treino tática, normalmente antes das partidas, e, tipo, depende. Se for um xadrez mais rápido, normalmente não dá muito pra se preparar nas jogadas do adversário. Mas se for um xadrez clássico, pensado, normalmente sim a gente treina as possibilidades do adversário. E vocês estão aqui, né? Porque vocês se destacam no xadrez. Vocês acham que é por prática ou é por dom? Se tiveram um dom, assim. Eu acho que um pouquinho dos dois, tipo, tem que treinar, porque, tipo, se você não treinar, você nem vai jogar, você nem vai saber jogar. Tipo, mas também você tem que já ter um pouco de dom pra você conseguir, tipo, Aproveitar melhor. aproveitar melhor, e daí vai se sair melhor, tipo, provavelmente. Eu também, eu acho que, tipo, tem que ter dom, mas também você tem que treinar, né? Porque se você não treina, você não vai em lugar nenhum. Vocês ficam nervosos antes das partidas ou durante? Um pouco nervoso. Tipo, às vezes pela situação da partida também. Às vezes, tipo, quando eu fico nervoso, eu saio pra dar uma levantadinha, assim. E qual que é a maior inspiração de vocês? Tem alguém específico? Não tem, tipo, alguém específico. Algumas pessoas, tipo, minha mãe jogava xadrez também. E, foi meio que isso. Eu se inspiro nos melhores jogadores de xadrez que eu gosto de ver ele jogando, que é o Kasparov e o Magnus Carlsen, que é o atual melhor do mundo, só que não tem o título de melhor, não é campeão do mundo. Como vocês administram os estudos e o xadrez? Bom, tipo, eu às vezes tenho... Mas, tipo, às vezes eu não tenho tanto tempo assim pro xadrez, por isso que eu já reservo algum tempo assim, tipo, eu deixo assim. Um tempo vai ser pra estudar e outro pra jogar xadrez. Daí eu consigo administrar assim, tipo, vamos supor que na terça
eu vou lá e daí eu estudo na terça, daí na quarta eu faço mais treino de xadrez e vai revezando assim. Eu estudo antes, né, pra escola, e depois, normalmente, quando tem um tempo, eu aguardo pra fazer, eu faço um treino, assim, de xadrez, né? E vocês acham que o xadrez podia se tornar uma carreira pra vocês? Vocês gostariam disso? Bom, eu acho que sim, poderia ser, mas eu acho que eu gostaria, mas o Não é a tempo dos principal. estudos, ainda não seria, tipo, tão assim, porque eu tenho os estudos ainda. Eu acho que sim também. Mas, tipo, teria talvez outras profissões que que eu gostasse de fazer também. De onde surgiu o interesse pelo esporte? Família ou outra referência? Bom, tipo, onde eu tava aqui na escola, daí eu vi que tinha um extra e a minha mãe, ela já tinha feito xadrez quando ela era criança. Daí eu fui ver e eu gostei, daí eu comecei a fazer a mesma aula, daí eu continuei fazendo. Então, quando eu ia na casa do meu avô, da família mesmo, quando eu ia na casa do meu avô, tinha um tabuleiro de xadrez, assim, pequeno assim, que eu gostava de mexer com as peças, né? E daí meu pai viu, e no Natal meu tio comprou um tabuleiro pra mim. E daí, desde ali eu comecei a treinar, e daí meu pai viu que eu tinha interesse pelo jogo, e contratou um professor pra mim que eu faço aula até hoje. E vocês têm algum patrocínio ou é a família de vocês que arca com os custos? É a minha família mesmo. É minha família também, mas eu tô jogando agora pelo Clube de Xadrez São José, dos Pinhais, que alguns torneios eles pagam também. Em que sentido a escola novela ajuda vocês no xadrez, assim, não Tipo, ajuda? no começo, tipo, eu ia na treino aqui na escola e foi, tipo, foi na escola que eu aprendi a jogar xadrez, tipo, eu não jogava antes, daí quando eu aprendi a jogar, eu comecei a jogar mais, daí eu fui pra campeonato, eu quase nunca falto em algum campeonato, mas quando eu tenho algum compromisso. Qual que é a meta de vocês que vocês desejam atingir? Bom, eu não sei, tipo, o que der pra eu atingir, eu vou tentar. Eu queria virar um grande mestre no xadrez, com o maior título que tem. Mas pra isso tem que se dedicar. Tem que treinar bastante. Sim. E o que vocês diriam pra alguém? Vocês começaram relativamente recentemente, mas o que vocês diriam pra alguém que tá começando agora a jogar xadrez, que tá começando agora a ter esse interesse? Que tem que treinar e se esforçar, porque senão não vai conseguir jogar tão bem o xadrez. Eu também, tipo, treina e vai embora, né? Vocês gostam bastante, então, do xadrez? Sim. Que bom. É isso. Muito obrigado. Vocês são Obrigada. muito bons. Obrigado.